Graça e paz, meus irmãos, aqui presentes, em casa também. Vamos abrir novamente a palavra do Senhor no Salmo 107, que lemos no início do culto. Leremos versos 1 a 16 novamente. Acompanhem essa leitura novamente, irmãos. Vou ler do verso 1 ao 16. O tema: Deus salva de todas as tribulações. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. E congregou de dentre as terras, do oriente e do ocidente, do norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. E Ele os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferrolhos, por se terem rebelado contra a palavra de Deus, e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não se houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações, na Tua igreja, no Teu povo, pelo Teu poder, Senhor. Desde o início, como foi falado, temos buscado a Tua presença e o Teu poder. Nos sacia, nos edifica, nos dá livramento, nos consola nessa noite, abençoa. Somos carentes de Ti, somos o Teu povo, Senhor. Ai de nós, se não fosse a Tua misericórdia. Perdoa nossos pecados, fala conosco, direciona nossas vidas, como sempre fizesses. Essa é a nossa esperança, e quão bom é lembrar do que o Senhor fez no passado e termos a esperança, a certeza que o Senhor pode fazer novamente, tem feito assim com o Teu povo na história até aqui, e nos conduzirás a nova Jerusalém, lugar seguro, novo céu e nova terra. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse salmo, desde domingo, nós temos lido aqui na igreja várias vezes, e hoje eu resolvi termos uma breve meditação sobre ele. Esse salmo tem duas ideias, ou dois tons fortes, que primeiro que eu quero destacar é a gratidão. Vários versículos ele repete a gratidão por quem Deus é, pela misericórdia de Deus, e ele sai lembrando o que Deus fez, pelo menos em 4 situações diferentes, ali na vida do povo de Israel e na vida de todo mundo, né, que confia em Deus, que crê na sua misericórdia. Então, é isso, Deus fez no seu povo, Deus faz em nós, Deus trabalha individualmente, Deus trabalha com o seu povo. No Salmo, nós vamos ver, de forma breve, 4 situações muito difíceis, mas que Deus veio ao socorro do seu povo. E a primeira palavra é essa, é gratidão. Há pelo menos 5 versículos no Salmo inteiro que vai falar sobre gratidão. 6 versículos. O primeiro é o verso 1, que diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja como é difícil a gratidão não é tão fácil quanto a gente pensa, né? A murmuração parece que é mais fácil, a gente vê logo os defeitos, a gente vê logo os pontos fracos. Agora, ver Deus agindo, ver a misericórdia, parece que é meio contrário à nossa natureza.
A gente só vê pelo Espírito, a gente só vê pela graça de Deus agindo em nós. Então, Deus é bom. Se a gente olhar na Bíblia, o livro de Jó, Deus é bom mesmo quando Ele permite seu povo sofrer. Deus é bom, em todo o tempo Deus é bom. E Ele repete no verso 8, eu não vou ler, mas rendam graças ao Senhor por sua bondade. Repete no verso 15, rendam graças ao Senhor por sua bondade. No 21 também, rendam graças pela bondade. No 22, ofereçam sacrifícios de ações de graças. E no 31, então, esse salmo chama a atenção, 31, rendam graças ao Senhor por sua bondade. Chama a atenção por isso, é um chamado, agradeçam, sejam gratos por tudo que Deus é, pela sua misericórdia, por tudo que Ele fez, pelo socorro que Ele enviou ao seu povo, nessas 4 situações que Deus interviu. Deus salva de todas as tribulações. A outra palavra-chave nesse salvo é angústia. Na angústia eles clamaram e o Senhor livrou. Vai repetir também vários versículos, falar de angústia e o Senhor livrando, angústia e o Senhor livrando. Então, no verso 6, vai dizer, primeira vez que aparece aí a palavra, essa ideia, então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Verso 13 também, então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. No 19 também, então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. O 28 ainda, então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Então nós vemos aqui nesse salvo um Deus que vê, que ouve, que está presente nas tribulações, que o seu povo estava ali sofrendo. Eu vou citar os quatro momentos aqui, e clamaram, às vezes errados, às vezes perdidos no deserto, mas Deus sempre tinha misericórdia e ouvia aquele povo, às vezes rebelde, às vezes doente, e Deus sempre mandava um socorro de misericórdia para eles, e assim é nas nossas vidas até o dia de hoje. A Bíblia, quando fala em tribulação, de forma geral, nós sabemos que a Bíblia diz que Deus sempre lhe dá um escape. Junto com a provação vem um escape, vem uma graça, vem uma misericórdia, uma luz. Ele não abandona o seu povo. Nós podemos descansar nessa promessa. Deus, porque a tribulação não vem para destruir o povo de Deus, ela vem para fortalecer, firmar. A Bíblia mostra em outros textos também que porque Deus permite tribulações, dias difíceis nas nossas vidas, no seu povo, é para glorificar o seu nome, é para ensinar, é para mostrar, às vezes, o erro que precisa ser corrigido, é para edificar, é para que o justo apareça, e Deus seja glorificado. Então, há uma intenção muito clara e muito certa da providência de Deus, até mesmo nas tribulações. Há outro texto, lá em 2 Coríntios, eu só vou mencionar, não vou ler, mas recomendo a leitura para casa, mais tarde, se os irmãos quiserem ler. 2 Coríntios 1, versos 3, 4 e 8. É uma situação que o apóstolo Paulo passou tão difícil, que ele diz que foi uma tribulação tão grande que foi acima das suas forças. Então, eu gosto de olhar para esse texto como situações urgentes, emergentes, ou situações que não são do dia a dia. São provas grandes que às vezes Deus permite a gente passar, coisas diferentes, coisas fortes, que parecia que ia ser digamos assim, a morte. Chega ao ponto de Paulo dizer, nas minhas palavras, ele chega ao ponto de dizer, eu pensei que ia morrer. Eu cheguei a achar que era o final da minha vida, mas Deus ali age, dá socorro e mostra propósito até numa hora dessa. Então nós temos esses casos aí
que a Bíblia fala, e esse salmo reforça tudo isso. Deus é o Deus que vê, que salva o seu povo e está no controle de tudo isso. Eu quero citar essas 4 situações ditas aqui nesse salmo, para que a gente possa se identificar e ver que o nosso Deus é o mesmo, Ele pode fazer conosco se assim for do seu agrado. A primeira situação está no verso 3, quando ele diz que congregou dentre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Mar. Então, parece a situação depois do exílio babilônico. Então, mostra que Deus socorreu o seu povo ali. Situação difícil, pós-exílio. Não espalhou o seu povo, disciplinou, mandou para o cativeiro, mas depois, na hora certa da sua promessa, no seu tempo, Ele envia o socorro, Ele envia o livramento, Ele traz o seu povo novamente. Então, essa é a primeira situação da misericórdia descrita aqui nesse salmo. A segunda situação está nos versos 4 a 9, quando Deus guiou a uma cidade os que estavam sem rumo certo no deserto. Isso é tão edificante. Versos 4 a 9. Andaram errantes pelo deserto, famintos, na angústia clamaram, Deus os livrou, conduziu pelo caminho direito. E o verso 7 diz, para que fossem a cidade que habitassem, e por isso rendam graças ao Senhor. Ele descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Estar num deserto não é fácil, estar perdido num deserto, sem rumo, sem cidade certa, sem abrigo, deve ser com certeza é mais difícil ainda. Mas diz aqui que mesmo que Deus fez isso, Deus guiou a umas cidades que estavam perdidos no deserto. Eles estavam sem rumo certo, Deus mostrou o caminho. E isso, meus irmãos, ilustra a vida de todo crente. Nós estamos no deserto da vida. Tem dias que a gente se sente perdidos, nós somos peregrinos aqui, mas o Senhor nos conduzirá à eternidade. Ele nos conduz a Cristo, Ele nos conduzirá a novos céus e a nova terra. A terceira situação está nos versos 10 a 16. Versos 10 a 16 fala sobre um livramento. Deus livra o seu povo antes aprisionado. Então, é o Deus que livra de prisões. Nos faz lembrar de José do Egito, que foi livre de prisão também. E diz assim, os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então clamaram ao Senhor, Deus os livrou. Verso 14, tirou-os das trevas, da sombra da morte e lhe despedaçou cadeias. Renderam graças ao Senhor. No verso 15, arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Essa ideia de livramento de um aprisionamento. Deus nos livra de grilhões, de prisões. Estávamos presos no pecado, o Senhor quebrou nossas prisões, fomos libertos pelo Senhor. No verso 12, aí tem algo interessante também, quando diz que de modo que eles abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse, mostrando que Deus disciplinou o seu povo desviado, a fim de levá-los ao arrependimento. É muito bom lembrar disso. Deus às vezes nos disciplina. Deus nos disciplina para nos levar ao arrependimento, nos levar a algo melhor, a nos levar ao arrependimento para que possamos glorificá-lo e assim ser corrigido também. Deus disciplina. Lá em Hebreus 12, 1 a 13, diz que é difícil o momento da disciplina. É difícil a gente reconhecer o erro, é difícil, mas quão bom é ser disciplinado por Deus. Dói, é difícil reconhecer, às vezes a gente não vê que está errado, mas Deus abre nossos olhos, nos leva ao arrependimento, para que Ele possa nos sarar e nos curar, assim como Deus fez com o seu povo, faz hoje também em nossas vidas.
Terceira situação, nos versos 17 a 22, é os enfermos restaurados. Que maravilha! Deus também pode curar enfermos, se assim desejar. Do 17 ao 22, os estultos, por causa do seu caminho de transgressão, por causa das iniquidades, serão afligidos, a sua alma aborreceu toda sorte de comida, chegaram às portas da morte. Então, uma situação de dificuldade, de enfermidades, que Deus libertou e mandou socorro para o seu povo. A próxima está nos versos 22 a 32, que é um salvamento de Deus à vítima de tempestade. Então, eu não vou ler, mas ele descreve, nós já lemos no início, ondas fortes, vento tempestuoso, profundezas do abismo, e essa situação de navios, um navio parece que está meio perdido, ou talvez afundando, até que Deus intervém e leva para um porto seguro. Na angústia eles clamaram e o Senhor livrou das suas tribulações, um salvamento de Deus. E uma das ideias que chama a atenção nesses versículos sobre a tempestade é a ideia de que, se não fosse a intervenção de Deus, eles morreriam ali no meio do mar. As ondas seriam fortes demais, a tempestade os tragaria. E qual é a ideia para nós? Nessa vida, se não fosse a intervenção de Deus todos os dias, misericordiosa sobre nós, nós não aguentaríamos essa vida. É isso que significa para nós hoje. Se Deus não agisse, não fosse a misericórdia de Deus, as ondas da vida, as tribulações, os problemas já teriam nos destruído há muito tempo. Então, meus irmãos, termina o último versículo, 43. Antes do 43, só o 22 novamente, mostra que talvez seja um contexto de culto, onde esse salmo era lido, cantado, orado, e ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Então, talvez quando eles cantassem esse louvor, essa oração no templo, então eles entregavam ali as suas ofertas de gratidão, de adoração. E nós hoje, meus irmãos, nós não precisamos mais fazer isso, trazer para igrejas algum tipo de oferta ao Senhor, de cereais ou coisas assim, por agradecer, por Deus nos livrar. Não, o que é que nós oferecemos? A nossa vida. Senhor, minha vida, eu te ofereço uma vida de santidade, eu dedico a minha vida para ti. Através da obra de Cristo, eu sou teu, eu dedico-me a ti. E o último verso, o 43, fala na misericórdia. Vamos ler juntos esse verso para a gente finalizar? Quem é sábio, atente para estas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Que maravilha, irmãos. É a misericórdia que nos livra, que intervém, que age, senão nós não aguentaríamos. É obra divina, não é obra humana. Convido o pastor Érico a dar continuidade.